Olha aqui. O dia hoje está tomado pela questão das chamadas Big Techs. Né? Nós vamos ver, o ministro Alexandre de Moraes tomou um conjunto de decisões, absolutamente acertado esse conjunto, completamente amparado na lei, para tentar botar algumas coisas no lugar. Como vocês, quem não sabe, né? Quem já acompanha o programa sabe, quem está chegando agora fica sabendo. Eu defendo uma lei que crie uma disciplina para as chamadas Big Techs, né? Para as empresas de internet, para aquelas que abrigam páginas, perfis, vídeos, etc., ainda que produzido por terceiros, mas que só ganham relevância e que só chegam a milhões com o concurso dessas empresas. Então é evidente que elas têm de ajudar a coibir o crime. E aí mentiras começaram a ser contadas, e eu acho que, infelizmente, às vezes com um apoio que eu não esperava que fosse acontecer, mentiras começaram a ser contadas sobre o projeto, como, por exemplo, o de que ele vai permitir censura nas redes sociais. Isso é mentira e eu desafio qualquer um a pegar o texto e apontar onde é que existe ali o risco de censura. Não é? Se disse também que a internet será menos livre. Menos livre quer dizer o quê? Menos livre para quê? Será menos livre para o exercício do crime, só isso. Porque se vai criar ali, o texto cria, no artigo 11, estabelece algumas práticas, algumas defesas e alguns conteúdos que não podem estar nas redes sociais. Por exemplo, a defesa de golpe de Estado. Por exemplo, ameaça ao Estado Democrático de Direito. Por exemplo, ameaças terroristas. Campanha de ataque a minorias, quaisquer que sejam, de ataque às mulheres. Depois do 8 de janeiro, daquela invasão das respectivas sedes dos três poderes, o que já era necessário se tornou imperioso, obrigatório. Não é? Também se inventou, Vólio Bene e Larissa, que essa lei estaria criando crimes novos, imputações criminosas. É mentira. Tudo que é crime, você que nos acompanha já sabe disso, você que está chegando, tudo o que é crime fora da rede é crime na rede. Uhum. A diferença é que a rede faz isso chegar para milhões, já dissemos aqui. Não é? Também se alimentou a farsa de que o texto cria limites à liberdade religiosa. Mentira! Mentira! De que determinados conteúdos seriam banidos da internet porque seriam considerados discriminação, embora sejam trechos da Bíblia. Isso é falso. Um padre, um pastor poderão dizer o quanto quiserem nos seus respectivos templos, que eles são contra isso ou aquilo, por exemplo, o casamento gay ou sei lá o quê. Agora, pregar extermínio, promover a perseguição, aí não poderão, mas eles já não podem hoje. Se fizerem isso é crime. Não importa se é pastor ou não. Na sua igreja você pode não querer casamento entre gays. A partir disso, e isso é muito diferente de sair por aí pregando extermínio e discriminação de pessoas. Não é? Então tudo isso é mentira. Mas infelizmente, as Big Techs, as empresas, se reuniram com setores da extrema-direita contra o texto. Eu nunca vi isso acontecer desse jeito. E duvido que tenha acontecido em qualquer lugar do mundo. Eu duvido que essas empresas tenham se metido na política dessa maneira. Estão hoje, vão passar por severa regulação na União Europeia. Eu duvido que partam para isso, que fizeram aqui.
E agora uma investigação está aberta. E eu creio que ela terá consequências. Eu quero lembrar aqui, escrevi um texto hoje de manhã no UOL. Vocês que nos ouvem, nos veem, nos acompanham. Não existe, Voglio Bene, nenhuma atividade no Brasil, Larissa, nenhuma, zero, que livre as pessoas da responsabilidade civil. O que quer dizer isso? Seja eu empresa ou indivíduo, se eu provoco um prejuízo a terceiros, seja contra o indivíduo, seja contra uma coletividade, eu tenho de responder por isso. Todo mundo tem responsabilidade civil. Menos um setor. As empresas de internet. As ligadas a conteúdo, né? Não estou falando dos provedores da área técnica. O artigo 19 do Marco Civil da Internet, que é uma lei de 2014, a Lei 12.965, e diz: com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros, se após ordem judicial específica não tomar as providências. Então, só se tiver ordem judicial específica. Não. Outros setores, mesmo sem ordem judicial, estão sujeitos à responsabilidade civil. Não existe ninguém com essa imunidade. Foi um erro garantir essa imunidade desse jeito. E, na verdade, o que as empresas estão contra é a esse dispositivo. A responsabilização civil. Acontece que eu tenho aqui uma questão que eu lanço para o mundo jurídico. Esse programa, para quem não sabe, é acompanhado por advogados, juristas, enfim, desembargadores, ministros do Supremo, Voglio Bene. Né? A diplomacia, como sabem os nossos colegas, meu querido Voglio, que me acompanharam na entrevista que eu fui a Brasília, lá que eu fiz com Lula, né? Nós falamos com diplomatas. Mas esse programa é visto. E eu digo, como está a inimputabilidade civil, você não responder por prejuízos que você causa, é inconstitucional. A internet é um serviço público, e o artigo 6º do artigo 37, e o parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição diz, Voglio Bene, ninguém está livre da responsabilidade civil quando presta um serviço público. Ninguém. Nem empresa pública, nem empresa privada. Então, se o Congresso não regulamentar, eu acho que o preço pode ser muito mais caro para essas empresas. Elas estão sendo convidadas a ajudar a tirar conteúdo pernicioso das redes. Não querem? A outra coisa, Voglio Bene. Existe o Código de Defesa, de Proteção e Defesa do Direito do Consumidor. Artigo 6º. Todos temos direito à proteção à vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos. E o artigo 14 do Código, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos. Ah, vocês não querem regulamentação nenhuma? Pois não. Existe uma coisa que se chama ação direta de inconstitucionalidade por omissão. O Supremo pode simplesmente decidir que, enquanto o Congresso não votar nada, estende-se o que dispõe o Código de Defesa do Consumidor para as Big Techs. Artigos 6º e 14. E até que o Congresso não vote, fica valendo a responsabilidade civil. Eu acho que vocês estão brincando com fogo. Resolveram fazer política. Resolveram romper um fundamento importante que é a neutralidade. E ser mais do que aqueles que, bom, temos páginas de todo mundo. Parece que há mais do que isso. E deram definitivamente um mau passo.
E olhe, vale bene, que não foi por falta de advertência, né? Uhum. Feita, inclusive, Sim. neste programa.